E agora, ainda dentro do C, nós vamos ter o enquanto o botão continuar pressionado. Então, se o botão for pressionado, eu pisco 5 vezes e enquanto, ainda dentro do C, enquanto o botão estiver pressionado, eu não faço nada. Enquanto o botão estiver pressionado, chave vazia, não faz nada. Vamos simular. Ao pressionar o botão, o LED pisca 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não pisca mais. Pressionar o botão e mantê-lo pressionado, após a 5ª vez, o LED apaga e não pisca mais. Meu dedo está em cima do botão. Ao soltar o botão, nada acontece. Ao pressionar, 1, 2, 3, 4, 5 vezes e nada mais. Então, como a quantidade de piscadas é um número pequeno, eu até posso copiar a chamada de subrotina que dá tudo certo. Se eu tivesse 15 ou 20 chamadas de subrotina, eu repetiria a chamada 15 a 20 vezes. Aqui eu estou chamando ela 15 vezes. Então, ao pressionar o botão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e nada mais. Só que eu não tenho controle das piscadas. Ele vai ser a quantidade de chamadas que eu colocar dentro aqui da chave. Mas agora, sabendo usar as variáveis numéricas, eu posso fazer então uma contagem. Chamar a subrotina pisca e contar 1 vez, 2 vezes através das variáveis numéricas. Para isso vamos precisar de uma variável que vai fazer o papel de contador. Em programação nós chamamos de variável contadora. Podemos dar qualquer nome, por exemplo, x. Então, assim que nós entrarmos na função se, ou seja, se o botão estiver pressionado, eu vou contar a quantidade de vezes que a variável, que o LED vai piscar. Então eu preciso de um valor inicial para a variável, x igual a 0. Então, começando a contagem por 0, enquanto a contagem não atingir o valor 5. Enquanto a contagem não atingir o valor 5. Traduzindo para o programês, enquanto a variável x não atingir o valor 5, ou seja, enquanto o valor da variável x for menor do que 5, eu vou executar o que estiver na chave do while, que é pisca e acrescenta 1 à variável contadora x. A dinâmica do while é, após executar a última função das suas chaves, ele volta e verifica novamente se a condição é verdadeira ou falsa. Se x começou com 0, na primeira piscada, pisca uma vez, eu faço x igual ao valor de x mais 1. Como x era 0, mais 1, x virou 1. Terminou a chave do while, volta para cá e verifica. 1 é menor que 5? Verdadeiro. Então ele vai lá, pisca de novo pela segunda vez. Eu vou aqui e somo mais 1 à variável x, que era 1, agora ficou 2. Volta para cá. 2 é menor que 5? Verdadeiro. Chama, pisca pela terceira vez, soma mais 1 em x, ficando 3. 3 é menor que 5? Verdadeiro. Chama, pisca pela quarta vez, soma 1 a variável, vira 4. 4 é menor que 5? Verdadeiro. Chama a variável, chama a subrotina pisca pela quinta vez, soma 1 a variável x, ele é 5. 5 é menor que 5? Falso. Aí ele sai fora do while. Simulando. Lembra que enquanto eu pressionar o botão, ou se eu pressionar o botão, o LED deve piscar apenas 5 vezes, mesmo que eu continue com o dedo no botão. 5 vezes, parou,
Vou segurar e manter o botão pressionado 2, 3, 4, 5 vezes. Parou, estou com o dedo no botão, nada acontece, estou preso aqui nesse while. Ainda não saí do if. Quando eu tirar o dedo do botão, esse segundo while vai ser falso, e aí ele vai fechar o if e vai voltar para o loop. Ao pressionar o botão, ele vai cair aqui dentro do if, vai zerar a variável contadora, e enquanto a variável contadora não atingir o valor 5, ele pisca e soma 1 à variável contadora. 3, 4, 5, não pisca mais. Pressiono segura, 2, 3, 4, 5 e não pisca mais. Lembrando que em programês, x igual a x mais 1 significa o valor que x tem, acrescido de 1, vai ficar na própria variável x. Isso para programadores faz sentido, para os matemáticos isso não faz sentido. E em linguagem C, x igual a x mais 1 é o mesmo que escrever apenas x mais mais. Esse mais mais é a mesma coisa que você acrescentar 1 a uma unidade ao valor da variável e ficar com o resultado dentro dela própria. Então podemos trocar toda essa expressão por apenas x mais mais. Dois, 3, 4, 5 e não pisca mais. 1, 2, 3, 4, 5. Como eu estou com o dedo no botão, também não pisca mais. Ao soltar o dedo, vai aparecer a sombra aqui. Botão solto. Ao pressionar de novo, 5 vezes e nada mais. Agora, trabalhando com variável numérica, você tem o controle da quantidade de piscadas que você quer. Se eu alterar o valor de 5 para 3, ele vai piscar agora apenas 3 vezes. 1, 2, 3 vezes e nada mais. 1, 2, 3 vezes e nada mais. Lembrando que nós sabemos transformar trechos de programa que se repetem em subrrotinas, se eu pegar essas duas linhas do programa e transformar numa subrrotina com o nome de, por exemplo, pisca vezes. Então vamos aqui na região de subrrotinas, tanto faz ser antes ou depois da subrrotina pisca, e vamos criar uma nova subrrotina. Void, o nome da subrrotina, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, e o que tiver dentro das chaves é a minha subrrotina. Costumamos comentar a chavezinha para ela não ficar perdida, então vamos colar aqui dentro aquelas duas linhas de programa. Lá dentro do void loop, onde estavam aquelas duas linhas, eu vou simplesmente chamar a subrrotina pisca vezes. Ao simular, quando eu aperto o botão, 1, 2, 3 vezes e nada mais. E agora, como nós sabemos parametrizar uma subrrotina, eu posso colocar aqui a quantidade de vezes que eu quero que seja executado essa subrrotina pisca. Então, dentro dos parênteses da subrrotina pisca vezes, eu vou criar a variável chamada R de repetição e vou colocar ela no lugar do valor 3. Então agora, ao chamar essa subrrotina pisca vezes, eu preciso entrar com um parâmetro. Esse parâmetro é a quantidade de vezes que eu quero que essa subrrotina pisca seja chamada. Então, ao chamar a subrrotina, obrigatoriamente dentro do parênteses eu tenho que entrar com o parâmetro. Por exemplo, se eu entrar com o parâmetro 4, significa que eu quero que o LED pisque a intervalos de meio segundo 4 vezes e nada mais. 1, 2, 3, 4 vezes e nada mais. Se eu quiser
que ele pisque 7 vezes, é só chamar a subrotina com o parâmetro 7. Que ao apertar o botão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e nada mais. Comparando o nosso código, no primeiro código, eu repeti a quantidade de chamadas de subrotina que eu gostaria que o LED piscasse. No segundo código, esse monte de linhas de chamada ficou resumido aqui em apenas 2 linhas, utilizando uma variável numérica e uma operação matemática de adição. E no terceiro, o meu void loop ficou bem mais simples. Então você vê que a evolução do código vai deixando ele cada vez mais enxuto. Mas em contrapartida, essas partes em destaque necessitam, na primeira não precisa de nada, na segunda eu preciso criar a variável e na terceira, além de criar a variável, eu também tenho que criar uma subrotina. Então aqui o meu código ficou bem mais simples, mas eu tive que criar a variável contadora e a subrotina que vai repetir a chamada da subrotina pisca uma determinada quantidade de vezes. Já existe em linguagem C uma função de repetição chamada função for. A partir de agora você já conhece subrotinas ou funções parametrizadas, assim como a função delay. A função for pede 1, 2, 3 parâmetros e entre as chaves as tarefas que a função deve executar enquanto os parâmetros aqui ou as condicionais de parâmetro forem verdadeiras. O primeiro parâmetro que nós colocamos aqui na função for é o valor inicial para a variável contadora. Então vamos precisar criar uma variável contadora e colocar aqui o valor inicial dela. No parâmetro central é a função enquanto, o while. Eu vou colocar a condição de repetição, ou seja, por quantas vezes eu vou repetir essa tarefa, ou enquanto o valor da variável for igual ou maior ou diferente que, eu vou repetir essa tarefa. E o terceiro parâmetro é o passo da contagem. Você vai contar de 1 em 1 passo, de 1 mais 1 mais 1 mais 1, ou se eu vou contar de 2 em 2, então variável mais 2, variável mais 3 e assim por diante. A função for repete o conteúdo das chaves até que atinja a condição final. A condição final aqui é o enquanto. Então vamos pegar o nosso programinha e transformar isso daqui na função for. O valor inicial eu já tenho, que é o primeiro parâmetro, o valor inicial da variável. A condicional de parada nós já temos, enquanto, então é o parâmetro central enquanto a variável x não atingir o valor desejado. E aqui nós temos o passo x++, ou seja, de 1 em 1. Então, pegando essas 2 linhas do nosso programinha, eu consigo trabalhar com uma linha só na função de repetição for. Para a variável contadora começando com 0, enquanto a variável contadora for menor do que r, que é o valor do parâmetro, executa a chamada de subrotina pisca, volta para dentro da comparação, acrescenta 1, x ainda é menor que r, se verdadeiro, executa a função dentro das chaves, ao finalzinho da chave volta e acrescenta 1 à variável contadora, faz a comparação, é verdadeiro, executa o que tiver dentro das chaves, terminou as chaves do for, faz o acréscimo ou acrescenta o passo, faz a comparação, se for verdadeiro, executa. Ele fica nesse processo até que essa condição não seja mais verdadeira, aí ele sai do comando for.
Então essas duas linhas que nós fizemos anteriormente podem ser substituídas pelo simples comando de repetição for. Então, ao simular, lembrando que eu estou chamando a função com parâmetro 7, ele deve piscar 7 vezes e nada mais. Então, ao apertar o botão, ele vai chamar a subrotina pisca vezes com o parâmetro 7. Então, para x valendo 0, enquanto x for menor do que 7, executa a função, acrescenta 1 e verifica. Ainda é menor do que 7, executa a função, acrescenta 1, até que essa condição seja falsa. Então, ao apertar o botão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nada mais. Mesmo que eu segure o botão, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele para de piscar. Ao soltar o botão, nada acontece. Ao pressionar de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A vantagem disso é que eu posso chamar a função pisca vezes com a quantidade de vezes que eu quiser.